Boa tarde, colegas e amigos. Aqui quem fala mais uma vez é o colega e amigo de vocês, engenheiro Mário Elísio Aguiar Soares. Como nós estamos debatendo agora um outro grande tema, titulado O Tratamento nas Fissuras no Concreto Armado, vamos fazer apenas uma pequena recapitulação. Estudamos no item 1 as considerações iniciais dessas fissuras. No 2, as causas da formação das fissuras gerada pela má execução de obras. No item 3, estudamos a classificação das fissuras, que podiam ser classificadas em 3 categorias, quanto à sua movimentação ou atividade, quanto à profundidade e quanto à abertura das fissuras. Vimos a ampação que preconiza a NBR 6118 sobre as fissuras e mostramos, por fim, quais eram as fissuras provenientes de acidentes. Quer dizer, quais são os acidentes que provocam as fissuras, por exemplo, incêndio, tempestade, etc, etc, etc. Hoje, nós vamos nos deter no item 4 do mesmo assunto, as fissuras no concreto armado. O item 4 é exatamente como tratar essas fissuras. Então vamos ver de uma maneira bem clara, concisa, calma e objetivamente. E vamos começar pelo título do item 4, que são os sistemas de injeção e a metodologia empregada para o tratamento das fissuras. Inicialmente, nós vamos falar o que é preciso saber para tratar as fissuras ou trincas no concreto armado. Ou seja, antes de a gente fazer o tratamento propriamente dito, é preciso saber o que é preciso saber para tratar essas fissuras. Inicialmente, eu diria que a primeira grande interrogação é qual a causa da fissura que você está tratando. Qual é a causa? É um recalque diferencial? É uma retração? Ou seja, aquelas 19 causas que nós falamos no início deste assunto e detalhamos uma por uma. É uma dessas fissuras? É uma dessas causas que gera fissura? Outra indagação que a gente tem que saber para tratar as fissuras. Ela é passiva ou é ativa? Nós já estudamos isso, se ela é passiva ou ativa. A passiva é aquela que não trabalha. A ativa é aquela que está trabalhando. A passiva é também chamada de morta, ou sem movimentação. Já vimos isso. A ativa é viva ou em movimentação. Então, é preciso saber que tipo de trinca é para tratarmos a fissura. Por exemplo, se ativa, usar um material de baixo módulo de elasticidade, ou seja, usar um material flexível, ou seja, um material que tenha 50% de alongamento. Se ativa. Se for passiva, usar um material de alto módulo de elasticidade, consequentemente usar um material rígido, pois o alongamento é da ordem de 4,5%. Ora, como é que a gente pode ver se é ativo ou passivo? É um testezinho bem simples, que você usa uma placa de vidro ou uma pasta de gesso e bota sobre a fissura, perpendicularmente a ela, espera 24 horas. Se ela trincou a pasta ou a lâmina de vidro que você pôs sobre a fissura, é sinal que a fissura está trabalhando, e se está trabalhando é do tipo ativa. Uma terceira coisa que nós precisamos saber para tratar as trincas e fissuras no concreto é se tem umidade ou não tem umidade na fissura ou na trinca. Se não tem, a gente chama de seca.
Então, nesse caso, a gente tem que usar um material insensível à umidade. Já existem mastiques e selantes que são insensíveis à umidade. Por exemplo, a umidade onde é que pode existir? Numa fissura dentro de um reservatório, do tipo uma caixa d'água, uma cisterna, uma piscina, ou numa laje de subpressão no subsolo. Também pode ocorrer fissuras, então aí tem a presença da umidade. Uma quarta indagação é se tem pressão ou não tem pressão atuando naquela fissura ou trinca. No caso que se tem pressão, se a água está saindo com uma pressão forte, então nesse caso, se tem pressão e a água está saindo, usar um poliuretano chamado hidroexpansível ou hidroativado. Isso a gente usa muito aonde? Nos reservatórios, que nós falamos no item anterior, nas galerias de barragens, etc, etc, para em que intuito usar esse poliuretano hidroexpansível? Para estancar o vazamento. Uma quinta indagação, tem que se saber para tratar as fissuras, é se tem contaminantes na fissura ou na trinca. Por exemplo, numa base de máquina, numa indústria, tem a presença, às vezes, de óleo derramado na base. Neste caso, tem que usar um material insensível ao óleo para, posteriormente, colmatar a trinca. Um sexto item que nós precisamos saber, antes de tratar as trincas, é qual é a temperatura de aplicação. Pode ser uma trinca existente numa câmara fria, ou pode ser perto de um equipamento que emane muito calor. Então, são temperaturas de aplicação totalmente diferentes. Então, nesse caso, usar um material insensível à temperatura naquele momento. O material que eu estou falando é o quê? É o selante ou mastique. Uma sétima indagação: qual a temperatura de serviço ou de utilização? Ou seja, o que o material pode suportar no futuro com a estrutura em utilização. A oitava indagação, eu ainda diria na temperatura, passando para a oitava indagação, qual a abertura da fissura? Qual a abertura da fissura? Ou seja, a fissura é fina? Se a fissura for fina, menor tem que ser a viscosidade do material empregado, ou seja, a viscosidade tem que se adequar à fissura. A viscosidade varia, a viscosidade, do modo geral, varia de 450 a 50 CPS. Só para ter uma noção, a água, por exemplo, tem uma viscosidade igual a 1. E os epóxi têm uma viscosidade em torno de 50 CPS. Então, a pergunta é qual a abertura da fissura? Repetindo, uma fissura fina requer que se tenha uma viscosidade baixa. Menor tem que ser a viscosidade baixa do material. A nona questionamento: a fissura tem ou não tem vibração? É com ou sem vibração? Por exemplo, numa base de uma máquina que vibra numa indústria e não pode, por exemplo, para tratar aquela fissura da base, desligar o equipamento, não pode, já existe epóxi insensível à vibração, colmatando a trinca. A décima e última indagação que nós deveremos fazer para tratarmos as fissuras: se o produto utilizado ou escolhido tem que ser 100% de materiais
sólidos, ou seja, o produto utilizado ou escolhido tem que ser 100% de materiais sólidos, que corresponde a dizer que tem que ser 100% de resina, ou seja, o melhor selante ou mastique é aquele que tem 100% sólido, que significa a mesma coisa de dizer que tem 100% de resina, ou seja, esse selante, ele não tem nada de solvente ou de thinner, ou seja, o volume que você aplica é igual ao volume curado. Por exemplo, se você chegar numa loja e for comprar um selante ou mastique 90% sólidos, ocorre o quê? Se é 90% sólido, 10% evapora. 10% de evaporação do material não reativo, diminuindo assim o volume. Então, já não tem a mesma eficácia de um solvente 100% sólido. Se você comprar um de 80% sólido, ocorre 20% de evaporação. 70%, ocorre 30% de evaporação de material não reativo. Então, essas perguntas são de suma importância para que nós possamos partir para o que a gente chama de tratamento das fissuras. Bom, já que a gente fez essas indagações, já que nós estamos sabendo tudo isso, agora sim, agora nós estamos em condições de iniciarmos o tratamento das fissuras no concreto. E o tratamento das fissuras no concreto, nós temos que fazer duas grandes colocações. A primeira é a injeção das fissuras com mais de 0,20 milímetros. E o segundo grande tratamento é a selagem das fissuras com abertura menor do que 0,20 milímetros. Vamos inicialmente falar sobre a injeção das fissuras com mais de 0,20 milímetros. Então, as fissuras, como é que são tratadas quando a sua abertura é maior do que 0,20 milímetros? Inicialmente, faz os furos de diâmetro, aproximadamente mais ou menos 10 milímetros, para colocação ou fixação dos purgadores ou bico-injetores ou os nipples de injeção. Quer dizer, você tem uma fissura, ao longo dela você tem que fazer os furos para a colocação desses bicos injetores ou purgadores. Muito bem, um detalhe importante é que tem que ser furado inclinado a 45 graus. Então você tem aqui uma fissura, você faz um furo inclinado a 45 graus. Alternados. Aqui um de 45 graus, aqui outro, alternadamente. Porque dessa forma se preenche muito melhor a nossa fissura como um todo. Após a colocação, o furo é que se coloca os bicos injetores ou purgadores, por onde vão entrar exatamente o material que vai selar a fissura, que no caso são selantes ou mastiques. E outra coisa importante a saber é que o espaçamento entre esses purgadores ou bicos injetores ao longo das fissuras varia de 15 a 30 centímetros ao longo de toda a extensão da fissura. Então, esse é o primeiro passo que se faz para tratarmos de uma fissura que tem uma abertura maior do que 0,20 milímetros. O passo 2, depois de feito isso,
é limpar a fissura com água sob pressão. Limpar com água sob pressão e secá-la com jato de ar comprimido, deixando livre de óleo, de graxa e de partículas soltas. Deixar bem limpa a fissura. O passo 3 desse tratamento é testar a comunicação entre os purgadores, que é a mesma coisa de bico injetores, por meio de injeção de ar comprimido, 12 a 36 horas após a fixação dos bicos. O passo 4 será injetar através dos purgadores a resina especificada na obra. Na resina pode ser o epóxi e ele tem que ser tixotrópico, ou seja, você aplica e ele não desliza, não derrama, ele fica na posição que você colocou. Então, injetar através dos purgadores a resina especificada, no caso o epóxi tixotrópico, por meio de bombas injetoras. Hoje a gente usa através de airless, que tem uma pressão da ordem de 25 megapascal, ou então se aplica com bombas injetoras com auxílio de compressor. É bom saber que quando se aplica um selante do tipo poliuretano hidroexpansivo, ele se expande de 20 a 30 vezes o seu volume e faz cessar os vazamentos, como nós vimos anteriormente, agora já no início deste vídeo. O quinto passo é começar a injeção. Por exemplo, se a fissura for vertical, você injeta a resina pelo o purgador mais baixo. Então você tem aqui o purgador, você injeta a resina em alta pressão e ela vai sangrar no furo seguinte. Aí você fecha esse furo, transfere o equipamento para o furo imediatamente superior, injeta a resina e ele vai vazar no furo acima novamente, e assim sucessivamente. Então, começar a injeção pelo purgador inferior, até que a resina purgue pelo bico injetor imediatamente superior. E assim, você tem a garantia que vai preencher toda a fissura. O sexto passo, após 48 horas da injeção, vedar ou obturar o purgador em uso e transferir a injeção para o bico injetor onde purgou a resina, seguindo nesta sequência até que se obture completamente a fissura. Finalmente, depois de 24 horas que foi feito todo o serviço, você retira o excesso da resina que porventura tenha ficado e dá o acabamento final. Dessa forma, a gente consegue fazer o tratamento das fissuras quando a sua abertura é maior do que 0,20 milímetros. Mas nós temos uma outra situação. Qual é a outra situação? Às vezes a gente precisa tratar uma fissura que, no lugar de ser maior do que 0,20 milímetros, é menor do que 0,20 milímetros. Aí a situação é mais complicada um pouquinho, né? Porque a abertura é mais estreita. Então, primeiro passo que a gente faz, quando é menor do que 0,20 milímetros, é a limpeza e secagem da seção a ser injetada. Segundo passo, abre-se a fissura com uma espátula triangular
Existe umas espátulas triangular, de preferência triangular, mas pode ser com a espátula comum, espátula de pintor, mas a melhor é triangular porque ela raspa, retira mais o material que se faz necessário para se iniciar o tratamento. Terceiro passo, se prepara uma solução, é a preparação da solução que vai ser aplicada nas selagens das fissuras. Aí é uma solução. O quarto passo é a aplicação da primeira demão da solução por meio de brocha ou escova. Diferentemente da outra, que a gente aplicava era um mastique ou selante, com uma bomba injetora, ou então através de um airless, não é? Um airless que tem uma pressão até de 25 megapascal. Quinto passo é a aplicação agora da segunda demão da solução que nós preparamos, agora mais concentrada, após 24 horas da aplicação da primeira demão. E por fim, a gente enxágua a superfície, ainda úmida, com água limpa, para a remoção do excesso de cristais da solução. Como terminamos a outra? Terminamos a outra retirando o excesso e dando um acabamento. Bom, com isso, nós estudamos, já nesse item 4, geral, do tratamento das fissuras, já estudamos o que precisa saber para tratar as fissuras e as trincas no concreto. É o item 4.1.4.2. Acabamos de terminar o tratamento dessas fissuras, né? Ou seja, a metodologia empregada. Quando a fissura é maior do que 0,20, quando a fissura é menor do que 0,20. Agora nós vamos ver uma coisa muito importante, as falhas. Vamos observar as falhas que ocorrem nas calafetações das juntas ou fissuras. Ou seja, a gente vai calafetar, que é a mesma coisa de selar, mas surgem as falhas neste momento das calafetações. Quais são as falhas? Primeira falha, na velocidade da aplicação do mastique. Isso é muito importante. Como aplicar o mastique? Ele deverá ser aplicado com uma velocidade constante, sem parar, constante. A aplicação deverá ser constante para evitar exatamente as perdas e bolhas de ar que se formam, se a velocidade não for constante. Uma coisa interessante é que normalmente os mastiques ou selantes vêm numa bisnaga com um bico. Muito importante que o operador, ao colocar a bisnaga no aplicador, ele corte o bico a 45 graus e de forma que ele adapte o diâmetro desse furo, que é variável, em função da espessura da fissura que nós estamos tratando. Viu? Da fissura que nós estamos tratando. É muito importante aplicar com um ângulo também de 45 graus. 45 graus. Muito bom. Outra falha é a falha de adesão. Adesão em alguns pontos. Quais são as causas dessa falha de adesão? A superfície contaminada com resto de óleo ou sujeiras, ou a umidade ou não curada, aplicar após a cura. Então, você tem a falha de adesão, que é só em alguns pontos. Quais são as causas? A causa da falha de adesão são superfície contaminada com resto de óleo ou sujeira após a cura. Ou a umidade não foi curada suficientemente.
ou então a superfície é muito porosa, onde a gente está tratando. São as causas que geram uma má adesão do selante ao substrato. E quais são as causas da velocidade de aplicação do mastique? Causa superfície contaminada, úmida, curada ou não, superfície muito porosa e a falta de homogeneidade entre os materiais. Agora, falha na falta de aderência ao substrato. Nós falamos da falha de adesão, agora de aderência. Aderência é falta de aderência em todos os pontos, adesão em alguns pontos. Quais são as causas dessas falhas de aderência? Superfície com contaminações ou superfícies com impregnações geram esse tipo de falha. Nós estamos estudando as falhas nas calafetações ocelares das juntas. Falha no substrato deteriorado é outro tipo. Quais são as causas? Substrato sem coesão, falho, ou então substrato com falha de regularização. Quarta falha, presença de bolhas e ondulações. Causas: aplicação sob temperatura elevada ou aplicação sob insolação, quer dizer, o sol direto. Não se deve aplicar com o sol direto, ou então com muito vento, por exemplo. Quinta falha, na calafetação ou selagem, ruptura do selante por tensão. Ele rompe o selante. Quais são as causas? Aplicação com velocidade irregular, ou então aplicação com ângulo não adequado, quer dizer, o ângulo adequado que a gente já sabe é a 45 graus. A sétima falha, na calafetação, enrijecimento e fissuração. Causa: má qualidade do produto. O produto não está resistindo, quer dizer, aí é um defeito de fábrica. É um defeito de fábrica. Oitava falha, selante com forma irregular. A causa: sem regularidade do fundo da junta. Quer dizer, assim a gente já sabe que nós não podemos fazer com que o selante se fixe ao fundo da junta. Ele só pode se fixar, aderir às laterais da junta ou fissura, para ele poder trabalhar na sua plenitude em forma de abre e fecha, dilata e contrai. Então, falha do selante com forma irregular. Então, sem regularidade no fundo da junta. Qual é uma prevenção que a gente pode fazer? Utilização de delimitador de profundidade, nós vamos ver isso muito bem, e posicionamento correto. Quer dizer, nós temos um chamado delimitador de profundidade exatamente para quê? Para que quando a gente aplicar o selante na fissura ou na junta ou na trinca, ele não vá ter contato com o fundo, porque esse delimitador impede essa passagem. E a nona e última falha são as manchas em superfície porosa. A causa é a utilização de silicone de cura acética. Quando você usa um silicone é um dos tipos de selante. Quando você usa um silicone de cura acética, aparecem essas manchas. A prevenção: utilizar selante de poliuretano ou silicone de cura neutra. Portanto, nós vimos aqui 9 grandes falhas que podem ocorrer nas calafetações das juntas de dilatação, ou fissuras, ou trincas. Portanto, nós temos que evitar tudo isso. Esse é o item 4 do título Tratamento das fissuras no concreto armado. Vimos desses 4 itens. Primeiro, o que precisa saber para tratar as fissuras e as trincas no concreto armado? Segundo, não enxergo, gente. Segundo,
injeção, como tratar as fissuras no concreto. Pode ser com injeção nas fissuras, quando ela é maior do que 0,20, ou a selagem nas fissuras, quando ela é menor do que 0,20 milímetros. E por fim, vimos as falhas nas calafetações, que é a mesma coisa de selagem, das juntas. Fica por último para a gente estudar no próximo vídeo. Esse foi o nosso 13º vídeo, que são as considerações finais, onde nós vamos tecer detalhes bastante sobre o berço da junta de dilatação, que nós vamos explorar isso aqui, que é exatamente um berço da junta de dilatação em detalhes no próximo vídeo. Quero agradecer bastante a vocês pela paciência, dizer que se inscrevam, ou se inscreveram, peçam o pessoal do seu grupo que se inscrevam, e se gostarem do vídeo, deem um like. Estou aqui à disposição de vocês e dizer mais uma vez que o meu quarto livro é exatamente sobre recuperação e proteção das estruturas de concreto armado, em que está inserido também o tratamento das fissuras no concreto armado. Portanto, vamos deixar para o próximo vídeo, que será o 14º vídeo, o último assunto do tratamento das fissuras, que são as considerações finais, e explorar o que vem a ser o berço da junta de dilatação. Muito obrigado, estou ao inteiro dispor, e o meu YouTube, meu canal no YouTube é Mário Soares, e meu e-mail é marioeliso, tudo junto com z, @hotmail.com. Boa tarde, muito obrigado e até a próxima.